A FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, foi criada em São Paulo em 1976 e depois se espalhou por outros estados do Brasil. Ela tinha o objetivo de ressocializar menores infratores e recolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ao longo de toda a sua existência, as FEBEMs dos estados foram marcadas por muita violência, rebeliões, motins e agressões, estando bem distante dos objetivos com que elas foram criadas em lei. Em 2006, essas unidades passaram a se chamar Fundação Casa, e as unidades foram descentralizadas e reestruturadas de um modo a atender ao que determinava o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Eu queria primeiramente agradecer todos vocês aqui pelo público que teve o vídeo sobre o Carandiru. A gente fez uma pesquisa bastante grande e vocês responderam. A gente tá tendo um público bem legal lá, um público que tá nos ajudando no apoio também, bastante gente entrou. Então assim, a gente resolveu fazer de uma outra instituição ou instituições que vocês nos pedem bastante aí nos comentários, que é falar sobre a FEBEM. Hoje Fundação Casa, mas na maior parte da história era a FEBEM e até hoje as pessoas chamam de FEBEM ainda, tá? Então a gente vai falar sobre essas instituições, como elas funcionavam, qual eram os modus operandi, mais ou menos aí na mesma pegada do que a gente fez no Carandiru. Ainda não viu o Carandiru? Depois de assistir esse vídeo, clica no card ou na sugestão e você vai assistir. Eu creio que você vai achar bastante interessante, independente do lado que você, ideológico que você tá. Teve muita gente ignorante nos comentários, mas a gente abstrai, alguns a gente apaga que é desrespeitoso, outros que são respeitosos a gente deixa até responde, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje o vídeo também é longo e a gente vai ficar aqui um bom tempo juntos, entendendo essa história da forma mais didática possível, beleza galera? Não se esquece de deixar o like, tá? E se inscrever no canal, são as duas coisas mais importantes para que a gente possa crescer e produzir cada vez mais, beleza? Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Como comentado agora anteriormente, hoje a gente vai falar de uma instituição bem emblemática por aqui no nosso país. A instituição que durante muitos anos foi sinal de abandono e a gente conhece basicamente ela como FEBEM. E por mais que o nome tenha mudado para Fundação Casa, como nós já dissemos, muita gente assimila que as coisas não alteraram muito e continuam falando FEBEM. Galera, até o início do século XX, as crianças e adolescentes que cometiam crimes no Brasil eram colocadas em cadeias públicas e presídios junto com adultos. Nos anos de 1910 a 1913, o jurista Evaristo de Moraes, que foi um jurista muito famoso da história do Brasil e que foi um militante pelo direito da infância, inclusive, e na linha da reinserção do cara que comete infração para a sociedade, esse jurista, ele deu início a uma campanha pedindo que o governo construísse uma instituição que separasse os menores de idade dos adultos. Por incrível que pareça, se a criança tivesse 9 anos de idade e ela cometesse, por exemplo, um furto para comer, ela poderia ser encarcerada junto com um cara que teria, sei lá, um cara que executou 10 pessoas. Essas pessoas poderiam estar no mesmo local, na mesma cela. Bom, o primeiro Código de Menores foi criado em 1927 e trazia diretrizes para lidar com as crianças e adolescentes abandonados moralmente, materialmente e também as infratoras. Então esse código não era apenas para quem cometia infrações, mas para crianças que eram abandonadas, que naquela época era bastante, inclusive. Para vocês terem uma noção, né, o Jorge Amado, ele lançou o livro Capitães da Areia com esse mote, esse assunto de meninos em situação de rua e alguns deles infratores, inclusive. Antes de 1927, pessoal, os menores infratores a partir de 9 anos, eles podiam ser encarcerados com os adultos, como eu já disse. A coisa só mudou a partir de um fato que ocorreu em 1926. O Brasil é muito louco, porque o Brasil ele deixa para alterar a legislação, lógico, os movimentos vão acontecer, mas ele deixa para alterar a legislação sempre que algum crime, alguma coisa acontece que causa uma comoção geral. Aí vem uma política de choque de colocar uma legislação para ver se melhora a situação. E aí a gente escreve leis e nem sempre cumpre. Mas em 1926, preste atenção nesse fato que aconteceu, que é muito importante para a gente entender a história das instituições para menores infratores, que depois vai virar a FEBEM.
Valdemiro, pessoal, era um garoto negro e pobre, descendente de escravizados e filho de uma quituteira, nome que era dado para mulheres negras que vendiam confeitos, doces e outras comidas nas praças do Rio de Janeiro. Quando a Lei Áurea foi outorgada, quando foi decretada, né, a maioria dos negros foram jogados para fora das fazendas e muitos dos homens negros já não existiam, eles faleciam bem antes do que as mulheres negras. E as mulheres negras, elas foram responsáveis durante muitos anos por sustentar suas famílias, fazer poupança justamente com as comidas que elas sabiam fazer, elas vendiam na praça, chamavam quituteiras, né? Bom, Valdemiro era filho de uma quituteira e aos 12 anos ele montou uma caixa de engraxate e passou a oferecer serviços na Praça 15, próximo onde trabalhava a sua mãe. O garoto era conhecido por muita gente que frequentava o lugar e gente que tinha dinheiro, tá? Uns caras ricos, porque geralmente nessa época o cara rico que tinha grana para engraxar o sapato com engraxate. Ele engraxava praticamente todos os dias sapatos de homens brancos, muitos dos quais eram bastante importantes dentro da cidade, médico, política, essas coisas. Alguns dias antes do carnaval de 1926, Valdemiro se desentendeu com o dono de uma padaria que não quis pagar o serviço de engraxate que o menino fez para ele. Safado, né? O garoto então jogou tinta no rosto do caloteiro. O homem era proprietário de uma padaria que enviava pães gratuitamente para a delegacia central da cidade. Valdemiro foi preso e levado para uma cela fétida. Lá na prisão, quebraram os dentes do garoto, tá? Ele ficou encarcerado com homens mais velhos, quebraram os dentes dele, pegaram uma vassoura e introduziram sem saber aonde, eu não preciso falar isso daí, nem dá pra falar aqui nesse momento, tá? Enfim. Fizeram um monte de coisa horrível com o menino. Além disso, Valdemiro já havia apanhado muito da polícia e dos agentes prisionais. Ele chegou a perder um olho e passou por algumas cirurgias na região ali das genitálias. Levado para a Santa Casa de Misericórdia, ele foi reconhecido por alguns médicos que engraxavam sapatos junto com ele. Revoltados com a ocorrência, a equipe do hospital, os médicos, levaram o caso para o governador do Rio de Janeiro e também ao jornal O Globo, naquela época no jornal que estava crescendo. O jornal o Globo cooperou junto com outros veículos de comunicação para levar o assunto à tona, porque também estava em discussão, tá? Essa questão dos menores. Com a sociedade civil revoltada com essa situação, houve uma comoção nacional e o presidente Washington Luiz fixou a maioridade penal em 18 anos e deu carta branca para que o país começasse a construir instituições para menores. Desse modo, galera, foram criados os primeiros institutos para atender menores. Eram espaços que tinham um caráter assistencialista e repressivo, então era um caráter que queria ajudar os meninos a poder comer e essas coisas, mas também discipliná-los de forma repressiva, como se fosse, enfim, feito numa cadeia também, como é feito numa cadeia. Ele acolhia menores abandonados, mas também corrigia e punia esses infratores, os infratores, né? Na década de 1940, foi criado o Serviço de Atendimento aos Menores, conhecido como SAM, o SAM. Ligado ao Ministério da Justiça, ele tinha o objetivo de combater a criminalidade infanto-juvenil. Esse projeto foi bastante criticado. O tratamento dado aos menores na SAM era extremamente embaçado, assim. E os atendentes, que eram os caras que cuidavam dessas crianças, não tinham preparo nenhum para o trabalho. Era muito comum falecer no menor por conta de tanta porrada que ele havia tomado. Em 1963, foi montada uma comissão para discutir a criação de uma fundação que pudesse substituir a SAM e criar uma nova política de atendimento aos menores infratores. Já deu para perceber que vai se criando instituições e mudando de nome, algumas coisas alteram, mas o fruto ainda fica, né? Bem amargo. A ideia, pessoal, de substituir a SAM era criar uma instituição autônoma que não fosse vinculada ao Ministério da Justiça e que desse educação também e boa alimentação e não só repressão por meio de grades, o que era dado apenas para esses menores. Lembrando que não eram só os menores infratores, tá, pessoal? Eram os menores que ficavam na rua, que tinha muita pobreza e não conseguia ficar em casa, tá? Que fugiam de casa, era todo tipo de menor. Bom, a partir de 1964, com o início da ditadura militar, a questão do menor ficou a cargo dos militares e assim nasceu a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. A FUNABEM foi criada em 1 de dezembro de 1964 por um ato do presidente Marechal Castelo Branco. A FUNABEM deu origem às FEBEMs estaduais. As FEBEMs tinham o objetivo, galera, de estabelecer um controle da pobreza, abrigando o filho de famílias pobres e os menores infratores. Nesse
nesse momento, não havia distinção, novamente, entre crianças e adolescentes abandonados ou crianças e adolescentes de mães pobres que não davam conta de sustentar e passavam fome, passavam uma miséria ali, os caras que cometiam infrações. Então não havia diferença isso, eles dividiam o mesmo espaço. Olha que doideira isso daí, eles dividiam a mesma cela, tá? Vamos falar desse jeito aí. E é muito doido porque com o êxodo rural que nós tivemos e aumentando a população urbana nos anos 60 e 70, aumenta-se também a miséria nos centros urbanos, que a pessoa sai de um lugar que muitas vezes ela tinha onde plantar para um lugar que ela não tem, ela tem que se sustentar a partir de salário. O salário vai tendo arroxo, né? O salário vai caindo o poder de compra dele, você vai tendo filhos e de repente você, enfim, não consegue criar essas crianças ou tenta criar, mas não tinha creche também, por exemplo. Então muitas mães acabavam deixando os filhos sozinhos dentro de casa, sendo cuidado pelos mais velhos, e muitos desses moleques eram levados pra FEBEM. Se o moleque ficasse muito na rua, ele era colocado dentro da FEBEM, tá? Além disso, mães que tinham muitas crianças acabavam levando os meninos pro lugar pra tomar um café ou ficar durante o dia, né? Como eu disse pra vocês, não existia política de creche. Minha mãe trabalha em 2 serviços e não consegue cuidar da gente direito. Por isso que a gente rouba. Você tem pai, mãe, não? Tem. Como é que é a vida lá? Como é que eles são? Minha mãe tá presa. Tua mãe tá presa? Inclusive é muito doido porque o Brasil ele só obriga todo mundo a estar na escola mesmo até os 17 anos de idade, e, enfim, perto de fazer os 18, em 1996 com a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então olha como é que a gente ainda está engatinhando na educação para todos, né. Bom, pessoal, as FUNABENs não receberam muito investimento. Ninguém tava nem aí pro futuro das crianças pobres. Aí mais um crime embaçado vai impulsionar a criação das FEBENs. Esse crime é conhecido como Operação Camanducaia. Se liga nessa fita aqui, ó, que parada errada e parada muito louca que... Enfim, no dia 21 de outubro de 1974, ou seja, 2 anos antes de ser fundada a FEBEM, as FEBENs, o Departamento Estadual de Investigações, o DEIC, de São Paulo, prendeu 93 meninos entre 11 e 17 anos e abandonou esses moleques à beira da rodovia Fernão Dias, próximo a Camanducaia, em Minas Gerais. A Fernão Dias é uma grande rodovia que liga São Paulo a Minas Gerais, né? Então eles deixaram os meninos na divisa ali de Camanducaia para chegar em Minas Gerais para ser um problema do outro estado. Esses menores moravam nas ruas da cidade e segundo a polícia da época, eles, muitas aspas, tá pessoal, segundo na cabeça dos policiais da época, eles atrapalhavam os negócios de vários comerciantes. Chegando nas proximidades de Camanducaia, ou seja, de Minas Gerais, eles foram obrigados a tirarem as roupas e correram pelo mato, enquanto fugiam dos tiros disparados pelos policiais por pura maldade mesmo. Ao chegarem em Camanducaia, em Minas Gerais, nus, feridos e com frio, eles deixaram as pessoas que ali viviam chocadas com a cena e foram levados de volta para São Paulo. 3 dias depois, o prefeito da cidade pagou uma van para levar os caras. O fato deu origem ao livro A Infância dos Mortos, diz do José Louzeiro, tá? Um grande autor que a gente já citou aqui no caso Araceli no vídeo sobre o Pichote, tá? O José Louzeiro, a gente indica muito que vocês leiam esse livro A Infância dos Mortos para entender a problemática que era os menores e menores infratores naquela época. Muito pesado. Esse livro fez muito sucesso, tá? Enquanto ele estava sendo confeccionado, houve um debate muito grande. E esse livro vai virar filme também nas mãos do Hector Barbenco. O título do longa era Pichote e mostrava como os menores entravam no crime. Mas a repercussão da Operação Camanducaia e a confecção do livro e do filme ajudaram a tirar do papel a FEBEM. O filme foi lançado um pouco depois, mas já havia esse debate aí sobre como ia fazer. Cara, e o filme realmente é perturbador, cara, perturbador mesmo, assim. Tem uma cena dos caras dentro da FEBEM, quando o moleque chega ali dentro da FEBEM, né, o rapazinho, e você vê uma cena assim, umas cenas lá dentro assim no escuro, tal, de violência, umas coisas terríveis. Eu acredito que aqui nessa plataforma deve ter o vídeo na íntegra, o filme na íntegra, tá? Dê uma olhada depois aí, se você tiver estômago, porque é extremamente
perturbador, tá? E aí você tinha uma noção, o Hector Babenco fez um baita trabalho, e você começa a ter noção de como esses moleques eram tratados ali. Bom, em São Paulo, a primeira FEBEM foi instalada em 1976, em substituição ao Promenor, instituição que desempenhava as funções que era da FUNABEM em âmbito estadual. Logo depois, a FEBEM se espalha por diferentes estados do Brasil, tornando-se a referência no atendimento ao menor infrator e aqueles em situação de vulnerabilidade. Na verdade, referência assim não no ponto de vista de ser bom, mas referência no ponto de vista de ser o único ponto que as pessoas poderiam apelar, né, que poderiam internar, que o Estado poderia fazer. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que a FEBEM vai pra puta que pariu. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que a FEBEM vai pra puta. A FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, era vinculada à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e atendia crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e ao adolescente autor de ato infracional, que seria uma espécie de crime. Na verdade, é um termo análogo a crime, mas crime cometido por menor, só para vocês entenderem do ponto de vista do direito. A ideia de estar ligado à assistência de desenvolvimento social, pessoal, ia além da repressão e pena, tá? Era uma ideia de tentar dar uma infância para esse menor, dar alimentação e educação para salvar esse menor. Mas as coisas por aqui não funcionam direito pro pobre, tá? E é muito doido. Então, tira-se do Ministério da Justiça, das Secretarias de Segurança e coloque-se na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento. Porém, as coisas não mudam tanto novamente. Indicamos aqui para vocês uma outra obra para compreender melhor a questão do menor. É o livro de Carlos Alberto Lupi, chamado Agora é a Hora da Morte. Beleza? É um livro bastante interessante para entender a FEBEM, a gente consultou ele e indica para vocês. Segundo o autor, em 1969, o número de menores delinquentes na cidade de São Paulo era de 5 mil. Talvez menos, talvez mais, tá? Mas arredondando 5 mil. Mas em 1971 era de 8 mil. Em 1973, 10 mil. Em 1976, 14 mil. Em 1980, cerca de 18 mil. Quer dizer, só foi aumentando, tá? Para esse autor, esses números crescentes eram resultado da miséria que se espalhava por diferentes cantos da cidade. A gente sabe que, por exemplo, nos anos 80, quando ficou 18 mil infratores, a gente viveu uma crise muito pesada aqui no nosso país, onde a miséria atingiu patamares impensáveis. Como é que você veio aqui pra FEBEM? Sei. O que é melhor, lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro. Aqui dentro é melhor? O que tem de bom aqui dentro? Comida. Com pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, enfrentando desnutrição, desemprego e fome, a violência também aumenta, tá, pessoal? E aí eu não tô falando que a violência é uma questão só ligada à pobreza, mas é uma questão extremamente ligada à questão da desigualdade social, sim. A FUNABEM e a FEBEM tinham sido pensadas para atender a esses menores. Havia uma ideia de que a pobreza e a criminalidade sempre caminhavam juntos, e essa ideia era muito forte na época. A miséria que marcava a vida de tantas crianças e adolescentes seria um impulsionador da prática de condutas criminosas por parte dos menores ali. A FEBEM, pessoal, deveria ser uma instituição, na verdade, de reeducação. Ela é pensada desse jeito, foi pensada desse jeito. Não só de reeducação, mas de ressocialização e reintegração do menor. Mas na prática não foi isso que aconteceu, virou um depósito. Que cidade você é? Oswaldo Cruz, do interior de São Paulo. E quando você foi pego lá em Oswaldo Cruz, onde é que você foi que te guardaram um tempo? Na cadeia, né? Quanto tempo você ficou na cadeia? Uns 3 meses, mais ou menos. Não gosto de ficar aqui na FEBEM. Apanhei, levei um couro aí que de taco de beisebol, apanhei, os caras me quebraram, fiquei enfaixado na UR3, 5 meses, da barriga pra cima, quebrei o braço. Que não é vida pra ninguém. Eles maltratam muito.
Desde a sua criação, ela foi marcada por diversas histórias tristes, tá? E diversas histórias pesadas e também muitas rebeliões por conta das condições dos internos ali. Inúmeros são os relatos de maus tratos, dos casos tomando porrada de confinamentos em locais apertados, sem ventilação, surras diárias e uma série de outras violações dos direitos dos internos que estavam ali. Vamos pensar que muitos desses moleques eram crianças. Sobre essa questão, vale a pena ler o livro para entender um pouco. É perturbador também, mas vale a pena ler o livro A Queda para o Alto, de Anderson Herzer, no qual ele relata as terríveis experiências que ele mesmo viveu dentro das FEBEMs. Então aí você vai ver nesse livro que a gente indica para vocês um depoimento de quem conheceu o lugar, tá? Na época mais pesada que existia. Herzer não tinha cometido crime algum, tá? Ele foi enviado para a FEBEM depois que a sua tia entregou ele por dizer que não aguentava mais sustentá-lo. Herzer ficou na FEBEM dos 14 aos 17 anos de idade e viveu na pele toda a violência terrível que marcava essa instituição. As agressões praticadas contra ele eram ainda maiores pelo fato dele ser um transexual em um ambiente marcado pela grande opressão. Bom, galera, a Constituição de 1988, esse artigo 227, é bom que a gente deixe claro isso, prevê uma série de direitos das crianças e adolescentes que são desrespeitados diariamente. O artigo 227, que a gente vai colocar para vocês, diz o seguinte, abre aspas, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente e jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. Quer dizer que a nossa Constituição, ela prevê que todos nós somos responsáveis pelas crianças e adolescentes do nosso país, porque são o futuro dele também. Esses menores que eram recolhidos na FEBEM, simplesmente porque não tinham onde morar, novamente não eram infratores, não tinham onde morar ou viviam em situação de extrema miséria, não tinham seus direitos respeitados. Aqueles que ficavam em unidades marcadas por tretas e enfim, sendo maltratadas, tinham os direitos ainda mais violados, antes e depois da Constituição. O que você mais gosta da vida? Minha mãe e meu pai. Gostar da minha mãe. Eu gosto da minha mãe e do meu pai. Gosto de brincar com as minhas irmãs. Eu gosto do meu tio e da minha tia. Eu gosto de estar na minha casa com a minha mãe. O que você mais gosta na vida? Trabalhar. Trabalhar no quê? Presidente. Essa situação não melhorou nem mesmo depois da criação do ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. De acordo com o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas são providências cabíveis a adolescentes infratores, mas elas devem ter um caráter educativo e não só de punição. O que se vê é outra coisa. Uma coisa muito louca é que o ECA prevê lazer, educação de qualidade e bem-estar ao menor. Prevê que o Estado tem que prover isso daí, mas o governo não cumpre isso e só cumpre a parte da FEBEM mesmo, da Fundação Casa. É muito doido isso, né, pessoal? Porque às vezes o cara que é ignorante e tal fala, o ECA, não sei o que, é fábrica de marginal. Só que, mano, o que acontece é que o ECA, ele só vai funcionar ali na parte dos atos infracionais. Muita coisa do ECA não funciona. O Estado não cumpre muita coisa que tem que cumprir e aí depois é obrigado a agir e aí não dá respostas para a sociedade e ao menor infrator. Eu sei que isso é um problema grande, um problema grave na nossa sociedade. Eu sei que tem adolescentes infratores que são bandidos mesmo e que cometem crimes hediondos mesmo, de verdade. Mas e aí? O que o governo tá fazendo para tentar com que esse moleque não entre no crime, não seja cooptado? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e refletir, tá? Sem ignorância. A legislação que regia as FEBEMs estava em perfeita consonância com o que dizia o ECA. Porém, na prática, não era isso que acontecia. Então, no papel, a FEBEM tinha uma função, mas na prática outra. A precariedade das instalações, os despreparo dos funcionários, os inúmeros casos de tretas que aconteciam ali, tá? De abusos, muitas rebeliões, faziam com que a lei fosse descumprida em grande parte das FEBEMs brasileiras e seu caráter educativo e ressocializador ia sendo deixado de lado. E novamente, até o início do ECA, as crianças ficavam encarceradas, crianças de
5, 6 anos, 7 anos ficavam encarcerados com pessoas de 17 anos, galera. Com jovens de 17 anos que já eram do mundo do crime, já eram até, tinha alguns deles que eram cobras criadas junto com essas crianças. O que você poderia dar isso? Era uma fábrica de criar adolescentes infratores ali dentro, sendo alimentada pelo Estado. Depois que o ECA foi aprovado e foi colocado em execução, né, foi colocado em ação, ficou ativo, aí essas crianças até 12 anos de idade saíram de dentro desses presídios, das FEBEMs, e começaram a ter outro tipo de tratamento socioeducativo, e aqueles não eram infratores não ficaram mais dentro da FEBEM. Começou-se a política de creches. Para a população em geral, a FEBEM era vista como uma fábrica de marginais, um lugar de onde esses menores saíam muito piores de como que tinham entrado. Era frequente também o surgimento de discursos em defesa da redução da maioridade penal e do envio desses menores infratores para presídios mesmo comuns. Aí você imagina colocar um moleque de 10 anos junto num presídio comum, que ia dar. Em 1999, uma onda de rebeliões se espalhou por diferentes unidades do estado de São Paulo, já com o ECA funcionando. Essas rebeliões eram uma forma dos internos denunciarem as péssimas condições que viviam dentro dessas instituições e também o descaso do poder público em relação às condições de vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Lembre-se, 1999 é quando o comando de São Paulo, por exemplo, ele já está se organizando dentro das cadeias e tomando muitas cadeias. Ele já é maioria no estado. E isso dentro da FEBEM não foi diferente, tá, galera? Só para vocês terem uma noção, já a gente vai falar disso. Após as rebeliões, a violência se tornava ainda maior. Os internos eram colocados em filas, muitos nus, tá? Eles eram contados, muitas vezes agredidos. Eles tinham o mesmo tratamento dentro da rebelião que os presos mais velhos tinham. No ano de 1999 também foi registrada a rebelião mais tensa da história da Fundação do Bem-Estar do Menor, da FEBEM. Foi na unidade Imigrantes, 4 adolescentes perderam a vida durante essa rebelião. Um dos adolescentes teve a cabeça, enfim, vocês sabem. E 2 foram incendiados, entendeu? Vocês sabem, eu também não sei se eu posso dizer isso aí, sofreram... enfim. A unidade de imigrantes contava com 1.216 internos, mas 1.000 deles se envolveram na rebelião. Eles fizeram 16 funcionários internos de refém e outros reféns que vieram do lado de fora, tá? Que visitavam ali o FEBEM todos os dias. Dias depois, Mário Covas, que na época era o governador de São Paulo, desativou a unidade de imigrantes e disse que ia rever a organização da FEBEM porque o bicho estava pegando. Os internos foram transferidos para os cadeirões de Pinheiros e para o Centro de Observação Criminológica do Carandiru, que fica atrás da casa de detenção do Carandiru. A partir desse momento, surgiu a promessa dos governantes de uma descentralização das unidades da FEBEM. Passou a ser defendida, então, a construção de unidades menores, com capacidade para até 80 internos, espalhada por diferentes cidades do estado de São Paulo, principalmente no interior. Mas essa medida, pessoal, não foi vista com bons olhos por parte da população. As pessoas passaram a protestar contra a ideia de ter uma FEBEM em sua cidade, porque inclusive diminuiria bastante assim o mercado de corretagem de imobiliário, ele é bastante pesado assim. Então uma FEBEM no local, segundo o discurso dos caras que protestaram, faria com que caísse o preço das casas ali ao redor. Bom, no início dos anos 2000 começou a ser construída a unidade de Franco da Rocha com capacidade de 960 internos. Essa obra gerou muita polêmica. Os moradores da cidade não queriam, novamente a gente falando, a FEBEM ali, e promotores da Vara da Infância e da Juventude protestaram contra o tamanho da unidade, dizendo que ela iria contra as propostas das unidades menores e descentralizadas para ter mais cuidado com esses menores. Em março de 2005, uma rebelião no complexo de Tatuapé, na zona leste de São Paulo, entrou para a história como a segunda maior rebelião da história da FEBEM, perdendo apenas para a rebelião da unidade Imigrantes. Durante esta rebelião ocorrida nesse lugar, 307 menores fugiram. Eles cumpriram medida socioeducativa por terem participado de roubo qualificado e execuções. Pertenciam a 4 unidades que abrigavam internos com um perfil primário grave, tá? Que são os internos que cometem crimes próximos do hediondo. A notícia da rebelião e da fuga dos internos causou pânico nos moradores da região. A situação se tornou tão caótica, mas tão caótica, que a administração da FEBEM Tatuapé demorou para contabilizar quantos internos realmente tinham fugido e quantos já haviam sido recapturados pela quantidade de pessoas que tinham. Policiais chegaram a usar
usar ônibus para levar de volta os fugitivos que foram recapturados. Segundo a administração da FEBEM, pessoal, 30 funcionários e os adolescentes que eles cuidavam ficaram feridos durante essa rebelião. 2 funcionários foram feridos com facas improvisadas quando tentaram impedir a fuga dos adolescentes. Um dos adolescentes quebrou a perna nessa treta aí. Ao longo da noite, as 18 unidades que compunham o complexo Tatuapé registraram rebeliões. Houve, por exemplo, queima de colchões e muito quebra-quebra. Depois dessa rebelião, o então governador de São Paulo decidiu mudar o nome da FEBEM para Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, conhecido como Fundação Casa. A Fundação Casa continuou ligada à Secretaria do Estado de Justiça e Defesa da Cidadania, mas passaria dali para frente a ser voltada para a aplicação efetiva de medidas socioeducativas que garantisse a reinserção dos internos à sociedade. Pelo menos é isso no papel. Haveria um investimento real na descentralização das unidades e no cumprimento do que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. A descentralização, galera, tinha o objetivo de promover a maior proximidade com os familiares dos internos e evitar mais rebeliões. A ideia da Fundação Casa era o trabalho educativo e profissionalizante, apresentando novas perspectivas aos internos. Interessante, né? O governo não provê isso daí direito antes do moleque ser internado, e a hora que o moleque vai ser internado, que já virou bandido, já se marginalizou, aí você começa a oferecer isso para tentar reinseri-lo. Na prática, entretanto, pessoal, ainda há muitos casos de treta, de violações de direitos de adolescentes ali dentro das FEBEMs. As denúncias de condições insalubres e unidades da Fundação Casa continuam muito frequentes. FEBEM não, agora é Fundação Casa, tá? Só pra fazer essa correção. Uma matéria do site Brasil de Fato traz uma série de depoimentos de ex-internos que relatam as muitas violências vividas no período em que estiveram recolhidos em unidades da Fundação Casa. Em agosto de 2019, um jovem de 16 anos perdeu um braço e parte do pâncreas por ter tomado umas porradas, muita porrada inclusive, de 2 funcionários de São José dos Campos. De acordo com os depoimentos de quem já passou por essas unidades aí que a gente está falando, a Fundação Casa, a FEBEM na verdade só mudou de nome, só virou Fundação Casa. Os casos horríveis que acontecem lá dentro continuam espalhados pelo estado, pelo país inclusive. Atualmente, cerca de 7.865 adolescentes são atendidos na Fundação Casa, 95,81% deles são homens, 69,2% deles se declaram pretos e pardos, 49,6% deles foram recolhidos por estarem envolvidos com o comércio ilegal de entorpecentes, 32,7% deles estiveram envolvidos em algum roubo qualificado. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a gente consulta sempre, um abraço pro pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas privativas de liberdade cresceu 515% entre 1996 e 2017. Atualmente, a Fundação Casa conta com 142 centros de atendimento espalhados por 52 cidades só dentro do estado de São Paulo. Infelizmente, em muitas dessas unidades, a violência ainda é o caminho adotado. Para vocês terem uma noção, as Fundações Casa hoje, em muitos lugares, elas se configuram como se fosse um presídio mesmo. Pelo menos os internos ali se organizam como se fosse um presídio. Vamos indicar aqui para vocês uma obra para vocês entenderem um pouco melhor de como que é essa organização dos internos hoje em dia, a organização deles próprios. Essa fala tá no livro do Fábio Malar, chamado Cadeias Dominadas. É interessantíssimo esse livro, tá, pessoal? Eu tenho até aqui na minha estante. Esse livro do Fábio Malar é muito bom, ele ajudou muita gente a construir esse vídeo para vocês. Fundação Casa, suas dinâmicas e trajetórias de jovens internos. O Fábio Malar, pessoal, ele fez um trabalho interessantíssimo de fotografia com os internos da Fundação Casa. Durante esse trabalho, ele pesquisou antropologicamente a dinâmica de convivência dos internos. A gente faz divulgação científica aqui mesmo de trabalho sério, que é o trabalho, são os trabalhos que nos embasam, possibilitam que a gente faça vídeo. Bom, o Malar, ele constatou uma coisa bastante importante. Ele observou que os internos da Fundação Casa estão obedecendo a mesma
dinâmica de organizações das prisões de adultos. Isso envolve filiação a grupos de crime organizado e adoção das regras e da ética do próprio primeiro comando da capital, tá? Do primeiro comando de São Paulo, o que tem garantido que esses internos continuem no mundo do crime após completar a maioridade. Às vezes eles entram ali e eles começam a obedecer essas regras. Como é nas cadeias de adulto, na Fundação Casa também ocorre a cooptação e presença do fator organizador do crime no cárcere. Esse trabalho é muito importante para compreender como o nosso sistema acaba reproduzindo a criminalidade, apesar do índice de reincidência da Fundação Casa serem menores do que das cadeias comuns. Mas a realidade está bem distante da ideal e do que está no papel que deve ser a Fundação Casa e o que a Fundação Casa deve prover para que nós tenhamos uma sociedade muito melhor, com criança e adolescente estudando dentro de escola, que é o lugar dos caras mesmo, de verdade, porque é o futuro do país, né, galera? Aí, dá uma maneira nos comentários, tá? E eu queria deixar pra vocês um recado, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Apoia-se, a partir de R$2 assinando, vocês ajudam a gente a falar desses temas que muitas vezes sofrem algumas restrições, certo? Então, vocês ajudam a pagar esse vídeo. No Pix também vocês dão essa força pra gente aí, mas no Apoia-se vocês têm alguns conteúdos exclusivos, alguns vídeos, imagens e coisas que a gente não pode colocar aqui por certas restrições, que vai melhorar um pouco a experiência de vocês aí com os nossos vídeos e com o nosso material. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, diz aí nos comentários o que você achou do vídeo e diz nos comentários também o que você tá achando desses vídeos maiores que a gente tem produzido para especial nos domingos, tá? Os domingos são dias que a gente tá tentando produzir vídeos maiores e mais detalhados para vocês, para que vocês possam aí ter um melhor material de análise dentro do que a gente faz. Nos primeiros comentários vai ter aí todas as referências que nós usamos e foram bastante, viu, galera? Ademais, assista os filmes e leia os livros que a gente indicou se você quer se aprofundar. Desculpa qualquer erro e falha, tamo junto, fui, valeu!